dia 13. Então, uma, duas, três. Aí temos uma atividade, quatro, cinco aulas. Então, o segundo bimestre é mais curto do que o primeiro aí em termos de aulas com conteúdos, né? Então, a gente vai ter duas aulas destinadas a atividades, né? E uma aula aí destinada a devolutiva de provas e atividades. Então, o sistema de avaliação ele vai ser diferente aonde? Então, ele vai ser diferente naquele trabalho escrito lá. Então, a gente não vai ter aquele trabalho a respeito de conteúdos, né, na forma de seminário. A gente vai ter, então, nesse bimestre, um relatório. Então, esse relatório a gente vai se preocupar com ele aqui, ó, nessa aula do dia 27, que será daqui 2 semanas, se não me engano. Uhum, 2 semanas. Então, nessa aula aqui, a gente vai fazer uma prática entre aspas, né? Vai ser uma aula aí usando o laboratório digital. Não sei se vocês já utilizaram é, em alguma outra disciplina, mas a gente vai fazer aí um ensaio mecânico, né? Utilizando aí essa ferramenta que a FATEB adquiriu aí para tentar contornar a falta do uso do laboratório. Então, não teremos aquela apresentação e o trabalho escrito, né? Então, a gente vai ter somente lá o relatório, que vai entrar lá no peso 03. A gente vai ter, da mesma forma que no primeiro bimestre, uma atividade individual, não, atividade em duplas, durante o período da aula, né? Então, lá no dia, se eu não me engano, vai ser aqui no dia 17 do 11. Então, aqui nessa semana aqui, ó, pessoal. Então ele está constando outro conteúdo aqui, mas eu vou ter que adequar esse plano de aulas que hoje à tarde a gente definiu, então que a semana aí de apresentação do TCC, dos TCCs, né? Então do pessoal que está no 10º período aí, vai ser nessa semana no dia 16 ao dia 20. Então, para a gente não perder mais uma aula, o que eu vou fazer é jogar essa atividade aqui para o dia que eu vou estar em banca, né? Então, vai ficar aí em aberto para vocês resolverem essa atividade, então, lá no dia 17 do 11. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar aí o coeficiente de segurança, como que calcula, como que aplica, e vamos começar a parte de deformações, né? Então, deformações então, a gente viu lá cargas axiais, né? Então, como a gente calculava as tensões, né, de elementos submetidos a cargas axiais. Agora a gente vai verificar como se calcula as deformações, né, de elementos submetidos, né, a cargas também axiais. Então, seria uma deformação de elementos estruturais submetidos a cargas axiais. Como atividade, aqui temos um 6P, então vai seguir o mesmo peso lá do primeiro bimestre, então vai valer 2 pontos no final. Serão, se eu não me engano, são 4 6P que a gente vai ter nesse bimestre, então vai ser uma quantidade menor do que no bimestre passado aí. Deixa eu só achar aqui para mostrar lá o campus de vocês. Então, lá no campus já está cadastrada essa atividade, então vai funcionar da mesma forma, uma semana de prazo. Se você não fez a atividade por algum motivo, sei lá, é, algum motivo relacionado à internet, deixou para o último dia, uma atividade de uma semana, se deixou para o último dia. Então, se teve algum problema, conversa comigo, mas eu não vou receber mais atividade por e-mail. Então, a orientação que a gente recebeu é que todas as atividades de vocês devem ser recebidas aqui pelo sistema, justamente porque
a gente consegue ter um controle melhor, né, do que vocês enviam e o arquivamento, né? Então, quando você envia por meu e-mail, isso não fica nos registros, né, de vocês da faculdade, vai ficar no meu registro de e-mail particular. Então, realmente a orientação é que a gente receba somente aqui pelo sistema para que funcione de forma mais adequada a ideia de que vocês possam também acompanhar, né, todas as notas à medida que vão sendo lançadas, né, diretamente aqui no sistema. Então, aqui vocês têm os slides que a gente vai trabalhar na aula de hoje e o 6P com o prazo aí de uma semana, fechando então lá no dia 20. Então, novamente, não irei receber mais atividades por e-mail, nem pelo WhatsApp, nem, né, a não ser que tenha uma justificativa muito boa aí, mas eu acho que nesse bimestre ninguém vai ter matrícula tardia para a secretaria pedir para eu considerar aí a atividade. Então, façam dentro do prazo aí. Então, não é uma atividade que é de um dia, é uma semana. E, tirando isso, né, pessoal, faz favor, esse 6P é só vocês anotarem, né, o que eu vou abordando durante a aula e mandar as anotações de vocês via sistema. Então, não precisa colocar nem no modelo lá, eu não exijo isso de vocês, porque eu acho que é uma perda de tempo. Então, realmente é só copiar o conteúdo da aula, né? Então, copiar as equações, copiar o que está sendo abordado, tentar resolver os exercícios, e isso vai contar aí como a atividade, né? E no final lá como um peso de 2 pontos aí na média final de vocês. Tranquilo? Alguma dúvida aí de como que a gente vai proceder nesse bimestre aí? Não? Não, professor, tranquilo. Então, beleza. A única coisa, então, no plano de aula de vocês que está errado é lá no dia 17, então, que a gente vai trocar aquela atividade 2, vai ser jogada, então, para o dia 17, porque vai ser a semana de bancas de TCC. Mas isso, na próxima semana eu já corrijo o plano de aula de vocês e já coloco lá, novamente mostro para vocês, né, que vai ser uma semana aí que vai estar em banca, que eu não vou dar aula e vocês vão estar fazendo aquela atividade durante o período da aula, né? Que também estava prevista só que para o dia 3 de novembro e não para o dia 17. Então, ela vai ser jogada para frente em 2 semanas. Vai ficar basicamente uma semana antes da prova, que seria no dia 24 aí de novembro. Mas o conteúdo vai ser o mesmo, tá? Bom, então, só para a gente ver o que foi trabalhado, então, até esse ponto, né? Então, a gente viu lá o que eram cargas axiais, né? Ou forças axiais, a mesma coisa. Então, que seriam forças que estariam orientadas com o eixo longitudinal de uma estrutura, seja ela uma barra, seja ela uma viga, seja ela o que for. Então, a condição para que seja eleita, então, como uma carga ou uma força axial é que ela esteja orientada com o eixo dessa estrutura, como mostrado aqui nessa figura indicada pela letra A. Então, quando você tem uma estrutura que está submetida a cargas ou forças axiais, essas forças aqui distribuídas ao longo de toda a área de seção transversal, elas geram então as chamadas tensões normais. Então, cargas axiais geram tensões normais. Então, aqui, ó, uma carga axial gera na estrutura, né, uma tensão normal indicada pela letra grega sigma. Então, alguns tiveram a audácia de me colocar na prova que não sabiam o que era essa letra, nem a letra lá do o tal, né, que é a letra da tensão de cisalhamento lá, não colocaram lá por uma letra que não sei o nome. Então,
meio vergonhoso com tanto recurso, né, que se dispõe hoje em dia para pesquisar alguma coisa, né? Então, a gente viu também o que eram tensões cisalhantes, né? Então, seriam aquelas tensões que são, elas surgem, né, a partir de forças de corte, né? Então, forças cisalhantes geram tensões cisalhantes, aonde? Na área resistente, né? E isso, normalmente, são tensões que surgem em elementos de ligação, como parafusos, pinos, rebites, né? Então, são todos elementos de ligação que normalmente estão sujeitos aí a tensões de cisalhamento. Tá, então, tudo isso que a gente viu, né, até esse ponto, a gente estava analisando, vamos ver aqui, planos ortogonais, né? Ó. Então, eles estão orientados em 90 graus com a força que está sendo aplicada. Então, sempre que você está falando aí nessa situação, né, ou seja, considerando o plano da seção transversal, então forças axiais geram então tensões normais. A partir do momento que a gente trabalha com um plano inclinado, ou seja, um plano oblíquo, um plano que tem um ângulo em relação ao eixo que está sendo considerado, né? Então, isso não é mais verdade, né? Então, você não tem somente tensões normais nesse plano. O que acontece? Então, considerando essa barra aqui, ó. Então, ela apresenta a mesma estrutura daquela primeira figura que eu mostrei para vocês. Da mesma forma, a gente tem aqui forças, né, ou cargas axiais, né? Então elas estão orientadas com o eixo aqui dessa barra, dessa viga que está sendo analisada. Porém, o que mudou? A gente está considerando este plano aqui, ó. Então, nesse caso, essas tensões axiais aqui, essas forças axiais, elas vão gerar neste plano aqui tensões normais e cisalhantes. E isso está mostrado aqui nessa imagem aqui, ó. Então, a força normal, ela sempre está orientada em 90 graus aqui. Forças normais vão gerar lá as tensões normais nesse plano aqui. E também surgem tensões cisalhantes, porque você vai ter um ângulo aqui, então você não teria mais somente a tensão normal. Você tem tensões normais e tensões cisalhantes. Tensões cisalhantes são essas como surgem nos elementos de ligação, né? Tranquilo? Entenderam o que eu quis falar? Professor, no plano oblíquo, as forças normais e cisalhantes, elas são geradas pelas cargas axiais, isso? Isso. Uhum. Então, quando você considera um plano ortogonal, você tem apenas forças, né, axiais geram tensões normais. Quando você considera que o plano ele é oblíquo, então as forças axiais geram tensões normais e tensões cisalhantes, que é o que está mostrado. As forças aqui na figura C e as tensões aqui na figura D. Ó. Então, é bem isso aí que você falou. Beleza? Tranquilo até aqui? Nenhuma Beleza, dúvida? professor, tranquilo. Beleza. Vamos continuando aqui. Então, aí o que acontece? Para a gente calcular, então, a tensão gerada nesses planos oblíquos, né? Então, a gente tem, então, tensões aqui normais, indicadas pelo sigma, e tensões cisalhantes, indicadas pela letra tau. Então, o que a gente vai fazer para calcular, então, o valor dessas tensões, né? Das tensões normais e tensões cisalhantes. A gente vai decompor essa carga P nas componentes F e V, sendo a componente F a responsável aí pela força
normal, portanto, gerando a tensão normal. A força indicada aqui pelo V, então, ela vai estar relacionada com as tensões cisalhantes. Então, o que foi feito aqui? Foi decomposta essa força P nas componentes F e V, então, sendo F a força normal, V a força cisalhante. Então, força normal relacionada com tensão normal. Força cisalhante relacionada com tensão de cisalhamento. E isso aqui está mostrado nessas duas equações aqui. Lembrando que o ângulo está sendo considerado aqui, ó, pessoal. Então, esse ângulo aqui. Ao mudar o ângulo, então, por exemplo, se a gente considerar o ângulo em relação ao eixo X e não mais em relação ao eixo Y, essa decomposição aqui, ela vai trocar, né, o seno pelo cosseno. Então, ela vai ficar diferente aí dessa, vai ficar o contrário, né? Os termos aqui em cosseno, né? E aqui seno vezes cosseno. Então, vai mudar os termos ali, em função da decomposição, tá? Tranquilo? Até aqui nada de diferente. Decomposição, a gente viu lá bem no começo, e vocês devem ter tido em estática, se não tiveram. Eu acho que tiveram em estática. Então, isso aqui vem, então, da decomposição. Decompôs essa carga P nas componentes F e V. Outra coisa que foi também, entre aspas, decomposta ali, a área, né? Então, aqui, se a gente fosse considerar lá um plano que é ortogonal a essa carga P, a gente ia considerar o plano da seção transversal. Então, analisando a seção transversal aqui, em comparação com esta área aqui do plano oblíquo, o plano oblíquo ele apresenta, né, claramente uma área maior, por conta da inclinação. Em função disso, né, e em função desse ângulo, a gente consegue, então, calcular o ângulo, a área, né? Então, essa área chamada de área A θ, em função da área A0. Então, isso também foi feito aqui, ó. Então, A0 e A0, né? Então, foi determinado o A θ em função do A0, e substituído aqui nessa equação também. Então, basicamente, foi isso que foi trabalhado para se chegar nessa equação. Então, foi trabalhado em cima da área, então, foi obtida a área a θ em função da área A0, e foi decomposta a carga P nas componentes F e V. Então, aí a gente consegue chegar nessas duas equações aqui. Lembrando que o ângulo θ está aqui, ó, em relação a y. Então, ao utilizar estas duas equações, tem que se tomar cuidado ao se escolher o ângulo. Tá. Mas, no final das contas, para que serve isso aqui? Então, vamos aqui para um exemplo aqui, ó. Então, quando você tem uma viga, um elemento estrutural, alguma coisa que por algum motivo teve que ser emendada, por exemplo, né? Então você tem lá duas barras de ferro que tiveram que ser soldadas em algum ponto por algum motivo. Então, nessa seção que é inclinada, por exemplo, aqui a gente tinha lá duas partes de madeira, né? Então precisava de uma viga que fosse um pouco maior. Então foi colocado, né, cortada ela em ângulo aqui, sei lá, em função, por exemplo, de aproveitamento, alguma coisa assim. E por conta disso, nesse plano aqui não existiam somente as tensões normais, mas também as tensões axiais. As tensões normais, mas também as tensões cisalhantes. Então, por conta disso, né, então, aqui a gente consegue calcular qual seria, então, o valor de tensões normais e cisalhantes, considerando este plano oblíquo. Então, por exemplo, quando você faz uma emenda em
alguma estrutura. E isso vai refletir nas tensões, né? Porque quando considerado apenas a seção transversal, né, um plano ortogonal à força, né, então você tem somente tensões normais. Quando você considera um plano oblíquo, aí você tem também tensões cisalhantes, né, não somente tensões normais, e isso vai refletir, por exemplo, ah, é, você vai conseguir determinar se a junta em si vai resistir a essa tensão, a esse esforço, né? Então, seria, o objetivo final seria alguma determinação nesse sentido, verificar se a junta ou se a emenda ela vai suportar aos esforços axiais, né? E cisalhantes. Então, aqui é basicamente a mesma coisa. Só trabalhando em cima daquela decomposição que eu apresentei para vocês. Aqui o texto a respeito desse slide aqui, então depois vocês dão uma olhada aí nessa parte, não tem nada de diferente aqui, é só trabalhando em cima da decomposição aqui. E aqui, efetivamente, o exercício que a gente vai fazer. Todo mundo com caneta na mão aí, com a calculadora, prontos para resolver o exercício. Espelhar, exibição de vídeo, configurações da câmera. Então, vamos lá. Ai, beleza. Mudou a câmerazinha para vocês? Tudo tranquilo? Bom, então aqui, pessoal, a gente vai ter então o exercício. Eu coloquei o número errado, não, mas esse é o exercício 1 aqui. Até vou mudar aqui, senão depois eu esqueço. Então, ó, a carga P de 6.227 newtons é suportada por dois elementos de madeira de seção transversal uniforme, unidos pela emenda colada na figura abaixo, mostrada na figura. Então, como eu falei para vocês, alguns exercícios desse formato aqui, eles visam, então, a gente, por exemplo, determinar se a junta colada ela vai suportar os esforços. Por exemplo, passada aqui a resistência de uma determinada cola, né? Como nesse exemplo aqui que tem uma estrutura de madeira. Ou então a resistência ou cisalhamento de uma determinada de um determinado tipo de solda, seja uma solda por costura, uma solda por ponto, que talvez seja mais frágil aí, ou algum método de brasagem, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse objetivo de determinar se a junta colada, a junta soldada, ela vai suportar os esforços, né? Nesse plano oblíquo, né?
que por algum motivo acabou sendo feito dessa forma aí em ângulo. Tá? Aí o que ele pede? Ó, determina as tensões normal e de cisalhamento na emenda colada. Só para a gente determinar as tensões normais e cisalhantes nessa situação que a gente tem um plano oblíquo considerado aí. Então, primeira coisa que a gente precisa, olhando lá as equações aqui, ó, a gente precisa da carga P e da área a zero. Então, em relação ao ângulo, ó, estaria aqui em 90 graus, né? Então, em relação à seção transversal. Então, vamos ver se a gente tem este ângulo aqui, ó. Então, aqui seria o ângulo nesse sentido aqui, ó. Então, se a gente for olhar esse ângulo aqui, ele seria, então, o equivalente nesta ponta aqui. Então, a gente usa... perdão. Então, a gente tem que usar aqui, ó, o ângulo em relação à seção transversal. Então, como aqui é 60, vamos fazer esse desenho aqui, ó. Vamos imaginando que a gente tem lá aquela barra, né? Então, a gente tem aquele plano inclinado e o ângulo que a gente tem no exercício, ele é este ângulo aqui, de 60 graus. O ângulo que a gente precisa, então, para usar aquelas duas equações que eu mostrei lá, ele seria, então, o ângulo em relação à seção transversal. Então, aqui, estou fazendo um corte na seção transversal dessa viga de madeira ali. Então, o ângulo que a gente ia precisar para usar aquelas equações seria este ângulo aqui. Então, se o ângulo que a gente conhece é igual a 60 graus, para fechar 90 graus aqui, né, que seria o ângulo que a gente precisaria, então a gente tem aqui 30 graus. Então, descoberto isso, né, então o único cuidado é encontrar o ângulo em relação aqui à seção transversal. Encontramos o ângulo, vamos calcular a nossa área. Então, a área a zero. Então, nesse caso ali, as dimensões são passadas no desenho lá. Então, tem lá 76,2 por 127 milímetros. Então, só multiplicar ali, passar para metros, e a gente vai ter, então, o valor da nossa área. Então, 76,2 vezes 10 a menos 3, porque está em milímetros, vezes, então, os 127,0 vezes 10 a menos 3. Vamos fazendo a continha de multiplicação. Vocês estão fazendo aí? Ou só estão copiando? Estou fazendo aqui, professor. Beleza. Vocês tentando fazer, hein? Então, aqui, vou passar o número inteiro aqui, que é 677, 4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Esse é o valor inteiro. Bom, então agora a gente conhece o valor da carga P e conhece o valor da área a zero. Então agora é só fazer as continhas de divisão e multiplicação lá. Então, a tensão nesse plano oblíquo vai ser então a carga P vezes cosseno ao quadrado de θ.
pela a P igual a Ô, professor, 6.000. uma dúvida Oi. só. É o P vezes o cosseno do ângulo divididos pela área ou é só o P divididos pela área vezes o cosseno do ângulo? Meu P. Tanto faz, né? Tanto faz. Essa continha aí, tanto faz. É que no slide ali o senhor estava na equação só o P divididos pelo ângulo, daí o resultado multiplicado pelo cosseno. Na verdade, assim, ó. Tanto faz. Dos dois jeitos vai dar o mesmo valor. Beleza, então. Beleza? Se tivesse uma operação de soma, aí iria influenciar o resultado. Mas como a gente não tem nenhuma operação de soma, não vai influenciar muito nisso aí. Beleza, professor. Beleza, obrigado, professor. Então, só fazer a continha aí, que vai dar um valor lá de 482,59 vezes 10 da terceira Pascal. Então, esse seria o valor da tensão normal. A tensão cisalhante, então, ela é dada por P. Vou fazer igual está lá no, no outro slide, para não confundir vocês. Mas a operação de multiplicação e soma, multiplicação e divisão, o resultado final dá o mesmo aí. Então, vezes seno θ vezes cosseno θ. Então, lembrando que o θ, então a gente tirou aqui, ó, pessoal. Então, esse daqui é o valor do meu θ. Então, fazendo a continha ali, vocês vão obter, então, um valor de 278,62 vezes 10 a terceira Pascal. Tá, então, esse exercício, ele se resume basicamente a gente calcular isso aí. Então, ele pede somente, então, as tensões normais e de cisalhamento na junta colada. Eu poderia colocar no enunciado, por exemplo, só para vocês terem ideia da aplicação desse tipo de conta aí. Eu poderia colocar lá que essa junta foi colada com uma determinada cola, né, de madeira que apresenta uma resistência aí ao cisalhamento de 250 kPa. Então, como a gente calculou aqui que o valor das tensões cisalhantes, então, são 278, então a junta com essa cola não seria ideal para essa aplicação, por exemplo. Ou se o valor da resistência ao cisalhamento aí da cola, né, desse um valor maior que 278, então a junta, né, seria adequada para esse valor de força. Ou da mesma forma lá, se a gente colocasse que a cola, né, a junta colada, a junta soldada, ela suporta uma tensão lá de 300 ou 500 quilopascal aí em uma solicitação em tração ou compressão, né? Então, aí a junta também ela seria, né, ideal ou não para esse valor de força lá de 6.227 newtons. Então, objetivo, verificação de segurança, né? Então, e também mostrar que quando você tem uma junta em ângulo, né? Ou alguma emenda em ângulo, alguma coisa nessa composição aqui, considerando então um plano, né? Que ele não é mais ortogonal à força normal, né? Ou à força axial, então você tem o surgimento, né, de tensões cisalhantes
ao longo desse plano aqui, né? Então, não são somente tensões normais que surgem devido ao plano aqui, ao plano ser inclinado. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Vamos... Todo mundo já copiou ali? Sim, professor. Então, ó, eu faço assim, passo o valor final, mas a ideia é que vocês tentem substituir, fazer as contas e chegar no mesmo valor, hein? Então, nada de preguiça, façam aí, tentem resolver mesmo. Então, senão a gente não aprende nada aí durante a aula. Tá, continuando aqui, pessoal. Então, vimos então tensões normais, tensões cisalhantes, as tensões de esmagamento. Vimos que em um plano oblíquo, mesmo que a estrutura esteja sujeita a tensões, a forças, né, somente axiais, podem surgir também tensões cisalhantes ao longo desse plano oblíquo, né? E agora vamos ver aqui o que é lá e como que a gente usa o coeficiente de segurança. Então, como vocês viram lá na apresentação do grupo de colegas de vocês a respeito desse conteúdo, então, basicamente, o que seria o coeficiente de segurança? Ele é uma margem numérica, né? Então, entre aspas, aí uma folga, né? Então, um superdimensionamento, né? Que visa, digamos assim, contornar alguns fatos imprevistos, né? Como, sei lá, uma oscilação, uma ventania, sei lá, alguns fatores que, por exemplo, um defeito no material, um defeito em uma determinada solda. Então, seria um fator relacionado aí à imprevisibilidade que a estrutura em si ela pode apresentar durante a sua vida em uso, né? Então, isso seria basicamente o que é o coeficiente de segurança. Ele vai dar uma determinada segurança, né, em função aí de coisas que a gente foge do controle do engenheiro, né, durante o dimensionamento dessa peça, dessa estrutura, enfim. Então, basicamente, o coeficiente de segurança ele é dado como uma relação entre as cargas limite e a carga admissível. Então, a carga limite, o valor de carga limite, ele vai ser sempre o valor maior. Então, a carga admissível deve ser sempre menor do que o valor da carga limite. Então, carga limite, normalmente ela está relacionada com a propriedade do material, vai estar lá relacionado à tensão de escoamento do material. Então, vocês tiveram essa parte em CM, né? Na parte... Sim? Tensão de escoamento. Sim, professor. Tivemos alguma coisinha disso. Tiver, né? Então, carga limite relacionada à propriedade do material, né? Então, vai estar associado lá à tensão de escoamento. Então, tensão de escoamento, lembrando lá, é a tensão a partir da qual, né, o material começa a deformar plasticamente, ou seja, ele não vai retornar mais para a posição ou para as dimensões iniciais dele. Então, em uma estrutura, você nunca quer que ela deforme plasticamente. Então, pelo menos não é nada comum você desejar que a sua estrutura deforme de forma permanente. Então, normalmente aqui, quando se fala em carga limite, está sendo relacionado aí com a tensão de escoamento do material. Então, é a relação entre a carga limite e a tensão ou carga admissível. Então, a carga admissível também ela pode ser chamada de
carga de trabalho ou carga de projeto. Então, como, né, esses próprios nomes aqui sugerem, né, então carga de trabalho ou carga de projeto, então o valor de tensão, o valor de força que você precisa naquele projeto, né? E isso deve, por exemplo, levar em consideração já que o material vai ter uma resistência maior e vai sobrar uma margem numérica ali, vai sobrar uma folga, né? Relacionada então como o coeficiente de segurança. Então, o valor em si do coeficiente de segurança, ele vai estar relacionado a diversos e diversos aí, fatores, né? Então, aqui estão listados alguns, mas realmente é uma lista assim que vai depender, do projeto em específico, né? Por exemplo, se o projeto, né, vai envolver uma máquina aí submetida a cargas oscilantes, né, vai ter uns ciclos de aplicação de carga, então essa estrutura, né, deve ser, né, analisada aí como uma estrutura que pode sofrer fadiga, dependendo do número de pontos de solda, o tipo de solda. Então, vai depender realmente de muitos fatores específicos de projeto. Então, aqui são listados alguns, mas realmente é uma coisa muito específica, muito particular de cada projeto em si. Mas aqui, de uma forma geral, o que é mostrado, né? Então, são alguns fatores que podem resultar em um coeficiente de segurança maior ou não tão grande, né? Então, por exemplo, se você tem um material que você conhece as propriedades dele muito bem, então sabe que aquele processo ele Porém, se o material foi processado por um método inovador, um método diferenciado, um método de uma empresa nova, então você coloca sempre um valor segurança maior, que vai afetar no valor do projeto, vai afetar no peso da estrutura. Então, do que vai depender o fator de segurança, realmente é uma dada na forma de porcentagem.
Então, por exemplo, você coloca lá 10% a mais ou 20% a mais de margem de segurança. Então, isso daí seria o coeficiente de segurança propriamente dito. Então, em alguns casos, ele é trazido na forma de porcentagem. Então, aqui um exemplo para aplicação desse conceito de coeficiente de segurança. Ó, então, o que esse exercício traz? Já vou mudar aqui, que eu coloquei errado. Então, exercício 2. Então, 3 parafusos de aço com 18 milímetros de diâmetro devem ser utilizados para fixar a chapa de aço mostrada na figura em uma viga de madeira. Sabendo que a chapa suportará uma carga de 110 kN, mostrada aqui na figurinha, e que o limite de tensão de cisalhamento do aço utilizado é 360 MPa, determine o coeficiente de segurança para esse projeto. Ó, então, o que ele deu para a gente? Ele deu a carga limite em o quê? Em valor de força. Ó. Então, a gente tem uma força aqui. Ó. Opa, não, a gente tem um valor de tensão. Falei errado. O valor da tensão limite aqui. Ó. Então, tensão limite, então a gente vai trabalhar com essa equação aqui. Então, o que a gente precisa calcular seria, então, o valor da tensão de cisalhamento em um dos pinos aqui. Então, seria o que a gente vai calcular aí. Vou mudar aqui. Vamos lá para o nosso exercício número 2. Bom, como a gente vai precisar calcular a tensão, a gente vai precisar então determinar o valor de área desses parafusos aí. Então vamos colocar aqui a minha carga. Não seria a minha tensão limite. Tensão limite para parafuso é de 360 megapascal. Eu quero saber o quê? Quero saber o coeficiente de segurança que foi usado. Então, eu tenho aqui a carga P, chamar de P aqui, 110 kN. E aí, ele diz também que o diâmetro do parafuso é igual a 18 milímetros. Então, diâmetro 18 milímetros. Isso aí. Então, como a gente vai precisar calcular o valor de tensão em cada parafuso, vamos calcular, vamos precisar em algum momento do valor da área desse parafuso. Então, determinando a área do parafuso. Então, área, como eu vou trabalhar direto com o diâmetro, então, lembrando que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio,
eu posso colocar aqui, então, a área igual a πr ao quadrado vai ficar πd ao quadrado sobre 4. Então, o raio é igual ao d sobre 2, né? O 2 lá debaixo do d vai ficar elevado ao quadrado, então vai virar esse 4 aqui. Então, a gente pode usar essa equação para calcular então, π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, eu vou colocar 18 vezes 10 a menos 3, que está em milímetros, ao quadrado. Então, o valor de área vai ser igual. Vou dar um tempo aí para vocês calcularem isso aí. E já calcularam? Para mim aqui deu 254,34, professor. É por aí. Uhum. Vezes 10 a menos quanto? Menos 3. 3 ou 6? 3. 6. Ah, já acertou. 10 a menos 6 Show. quadrados. Então, esse valor aqui é o quê? Então, é a área de um dos parafusos. Bom, como a gente tem que o valor ali da força, né? Ele está sendo para os 3 parafusos, né? Então, a gente pode, então, determinar o valor para um dos parafusos. Então, aqui, ó, então, eu tenho que a tensão de cisalhamento é igual a carga P divididos pela A. Então, essa carga P, eu vou calcular ela tendo como base que essa tensão de cisalhamento é igual a essa carga limite aqui. Então, vamos calcular aqui. Então, a carga P, isolando P, vai ser igual a tal vezes a área. Então, a minha carga P vai ser igual a 360 vezes 10 a sexta, multiplicado por 254,47 vezes 10 a menos 6. Então, daqui eu vou tirar aqui o valor dessa carga P é igual a 91,6 kN. Então, esse valor aqui, então, ele seria o valor para um único parafuso. Então, seria, nesse caso, para 3 parafusos, o meu valor da carga limite
vai ser de 3 vezes 91,609, coeficiente 91,6, que vai dar aqui 274,8 kN. Então, agora... Professor, o senhor pode puxar um pouquinho mais a folha, fazendo favor? Obrigado. Agora a gente calcula aqui o coeficiente de segurança. Então, o coeficiente de segurança, ele é igual à carga limite pela carga admissível. Então, a carga admissível está relacionada com o projeto. Então, nesse caso aqui, o valor da nossa carga limite foi lá 274,8 e a carga do projeto foi lá o 110. Então, kN, 10 a terceira, aqui também kN, 10 a terceira. E este simplifica, vai dar um coeficiente de segurança de 2,5, mais ou menos. Beleza? Entenderam? Ô, professor, então, interpretando esse resultado ali, né, quer dizer que o nosso, essa chapa a gente consegue suportar até 274,8 kN, né, com esses três parafusos, isso? Isso. Uhum. E que no projeto esse projeto está sendo feito para suportar 110. Isso. Entendi. Ele tem um coeficiente de segurança lá de 250%, né? Então é um troço assim bem superdimensionado. Uhum. Talvez Entendi. por conta de ser sei lá, uma estrutura que vai ficar no tempo, vai ser submetida, sei lá, ao sol, vai ter risco de degradar, sei. São realmente inúmeros fatores que podem contribuir para isso. Professor, tem algum limite assim pré-definido? Falando, por exemplo, acima de 5 ali o resultado do coeficiente de segurança quer dizer que foi uma obra super projetada, digamos. Existe alguma coisa do gênero? Ó, quando você trabalha, por exemplo, com estruturas metálicas, já tem isso bem pré-definido, tem algumas normas ABNT lá que você segue, e dificilmente você tem um valor como esse aqui, né, de 2,5. Você vai trabalhar aí com no máximo 1,3 aí de coeficiente de segurança numa situação assim extrema. Então não é tão comum de você ter um valor tão alto. Mas não existe nada assim que diga que tá super dimensionado, né? Então, realmente depende aí da norma que está sendo seguida, né? Então, você tem que, isso é normalmente definido por alguma norma, né? Então, como você trabalha. Então, quando tem estruturas de madeira, né? Então, por exemplo, uma casa de madeira, alguma coisa assim, tem um coeficiente já também pré-definido lá, que é de 1,20 alguma coisa, acho que é 26, 1,26, alguma coisa assim. Então, normalmente, as estruturas, né, mais comuns, ela já tem uma norma que vai dizer o quanto que você usa aí de coeficiente de segurança, né, baseado normalmente em situações mais empíricas, né, do que realmente uma coisa assim que venha, por exemplo, uma dedução matemática de física, alguma coisa assim. Então, é um conjunto de dados numéricos, né, que vem de situações
reais, né, que foi sendo construído com os anos, e isso gerou um modelo que é usado aí para dimensionar as estruturas. Entendi, Cristiano. Obrigado. Depois você pode disponibilizar a resolução dos exercícios, como sempre? Pode. Beleza. Só Obrigada. me manda uma mensagem ali que daí eu já mando na sequência, senão depois eu esqueço, tá? Tá bom, então. Pode deixar. Beleza? Tudo bem. Tô ouvindo, sim. Hum, se divide... Ah, entendi a pergunta. Você diz por conta do cisalhamento, né? É isso? Que tem aquele cisalhamento duplo? Ele não é cisalhamento duplo pelo seguinte, deixa eu mudar para cá. Ó, então, por exemplo, aqui, ó, imaginando que esse aqui seria o meu pino, né? Então, se o apoio ali, ele é, por exemplo, né, igual está mostrado, né, você tem a superfície 1 aqui, que seria a chapa, né? Vamos, como é que eu vou fazer isso aqui, bicho? Ó, digamos que aqui seria a minha chapa, né? Ali a chapa metálica, e aqui você tem a outra superfície, que seria a superfície de madeira, ó. Então, o cisalhamento ele está bem aqui, ó, no vão entre meus dois dedos ali, ó. Então, ele não tem duas áreas resistindo. Então, se fosse uma coisa tipo assim, ó, aí você teria o cisalhamento duplo, ó. Então, você estaria fixando, né, imaginando que aqui fosse um apoio e aqui fosse outro, ó. Então, aí você tem duas áreas, né? Seja uma área aqui e uma área aqui nesse pino. Então, nesse caso ali, a gente teria algo assim, né? Então, o cisalhamento ele está em uma única área. Vou mostrando lá o exercício aqui, ó. Então, aqui, ó, você tem o cisalhamento só ao longo dessa junta aqui, ó. Aí, se você tivesse, por exemplo, madeira desse lado e madeira desse outro lado, aí sim se aplicaria numa situação lá de cisalhamento duplo, daí teria que dividir por dois ainda o resultado da tensão ali desse cisalhamento. Beleza? Conseguiu entender? Conseguiu visualizar o esquema? Beleza. Ó, nessa parte de coeficiente de segurança, não tem nada assim que seja muito difícil. Realmente é, é só calcular a relação entre alguma coisa, é só calcular, por exemplo, aplicar o coeficiente de segurança em si. Então, esse primeiro exercício, então, é pedido para calcular o coeficiente de segurança. Esse segundo exercício, ele é fornecido, então, ó, ele é passado aqui o coeficiente de segurança, então 3,35, e o que é pedido, né, é que seja determinado, então, o diâmetro necessário para o parafuso, né? Então, a gente vai fazer, considerando lá o nosso exercício, basicamente é o contrário, a gente vai partir do coeficiente de segurança e chegar na área. Então, o primeiro exercício, a gente partiu lá do cálculo da área, né? Então, eu já fiz isso de propósito, começar com o cálculo da área. Então, começamos com o cálculo da área e chegamos lá no final com o cálculo do coeficiente de segurança. Aqui a gente vai partir do coeficiente de segurança, né, que é conhecido, igual a 3,35, e vai chegar lá no valor do diâmetro necessário para cada um desses três parafusos aqui. Então, da mesma forma que eu fiz no bimestre passado, então alguns exercícios eu vou resolver com vocês em aula,
Outros exercícios, como é o caso desse exercício 3, vou resolver, vou deixar para vocês tentarem resolver sozinhos, né? Esse exercício vai estar em alguma atividade aí futura de vocês. Então, quem resolver com antecedência, né, já vai ter aí um exercício, seja da lista, ou seja, então, lá dessa atividade 2 que a gente vai resolver lá no dia 17/11. Então, esse é um desses exercícios, né? Então, resolve. Em algum momento vocês vão resolver, podem ficar tranquilos. Então, a princípio, hoje a gente não vai resolver esse aqui. Então, vamos entrar agora na parte de deformação. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá indo meio rápido? Tranquilo até agora, professor. Beleza. Então, não é nada difícil, tudo é conteúdo assim, bem tranquilo, mas vai acumulando. Ó. A gente já viu tensões em um plano oblíquo, já vimos hoje coeficiente de segurança, e agora vamos entrar na parte de deformações. Deixa eu só ver o horário aqui, para não passar muito. Não, tá tranquilo. Então, o que é basicamente a deformação? Ó, então, a deformação, ela é uma grandeza também adimensional. Então, imaginando que a gente tem aqui uma barra, né? Essa barra, ela foi submetida, então, a uma determinada carga P. Então, ao se aplicar essa carga P, então, essa barra metálica, ela deformou aí elasticamente. Deformou elasticamente porque a carga P não atingiu o nível necessário para deformar plasticamente. Então, essa deformação, ela é indicada aqui em mecânica dos sólidos, né, como a letra, essa variação de comprimento, aliás, a variação de comprimento é indicada aqui pela letra delta, né? Então, esse delta aqui, delta minúsculo, né? Então, lá em física, vocês tinham normalmente o delta L, é a mesma coisa. Então, esse aqui é o delta minúsculo, lá do alfabeto grego, né? Então, o delta maiúsculo é aquele tipo um triângulozinho lá. Então, delta minúsculo, esse símbolo aqui, e o delta maiúsculo, né? Aquele triângulozinho que vocês já conhecem bem aí de outras equações. Então, essa variação de comprimento, indicada aqui nessa equação por essa letra delta minúscula, relacionando o delta L, então, variação de comprimento, pelo comprimento inicial, a gente tem a chamada deformação específica linear, ou deformação específica normal, também chamada aí. Então, quando a gente tem, então, uma estrutura, uma barra, uma determinada estrutura que seja mais comprida, né, mais longa em um dos sentidos, né, ela está sujeita a uma força axial. Essa força axial gera uma variação no comprimento, a gente chama essa variação no comprimento de delta minúsculo. Quando a gente relaciona o delta minúsculo, ou seja, da variação de comprimento, pelo comprimento inicial, a gente então tem o valor de deformação. Então, deformação é uma grandeza adimensional, por quê? A gente está relacionando aqui, ó, variação de comprimento, ou seja, é uma grandeza em milímetros, uma grandeza em metros, depende da escala da estrutura que está sendo analisada, que está sendo medida, dividida aqui pelo comprimento inicial dessa estrutura, que também vai ser em metros, milímetros, centímetros, vai depender do tamanho lá da estrutura. Então, milímetros por milímetros, metros por metros, então, sempre unidades de medidas de comprimento, né? A gente vai, né, cortar elas aqui e no final ela vai ficar, então, basicamente uma unidade, sem nenhuma unidade. Então, em alguns casos, como, por exemplo, quando a gente for trabalhar lá com o comportamento tensão-deformação, né? Então,
essa grandeza, né, de deformação, ela é colocada assim nos gráficos, né, lá em milímetros por milímetros. É só uma questão de notação científica que é comum para essa parte. Então, na verdade, ela é uma grandeza adimensional, né, não tem unidade, e em alguns casos é colocado lá, então, milímetros barra milímetros, mas no final das contas, né, simplificaria e ficaria sem unidade mesmo. Então, essa letra aqui, ela é chamada de epsilon. Esse é o epsilon aí. Então, aqui, ó, desde que o valor de força, né, o valor de tensão, ele não ultrapasse a tensão de escoamento, a gente trabalha dentro lá do regime, né, chamado de, de regime de resposta linear do material, né, que é onde se aplica lá a lei de Hooke, né. Então, lembrando lá no diagrama de tensão de formação característico, né, então a região inicial ali onde você tem apenas deformação elástica, né, então é uma região linear, né. Então a equação que descreve essa região é a conhecida aí lei de Hooke, né. Então, considerando essa barra aqui, que ela foi sujeita a uma carga P, que está dentro aqui do limite da validade da tensão da lei de Hooke, né? Então, está abaixo da tensão de escoamento. A gente pode escrever, então, que o valor de delta, né? Ou seja, o valor dessa variação aqui de comprimento, né? Ele é descrito por essa fórmula aqui. Então, que vai ser o P vezes o L divididos pela área de seção transversal vezes o módulo elástico. Então, isso surgiu dessa fórmula aqui, ó. Então, aqui basicamente o que foi feito, ó. Então, tensão é igual a carga sobre área, né? Então, seria o P sobre A, ou E. Então, a minha deformação específica linear aqui. O meu E, ele é dado por esta equação aqui, ó, que é o delta minúsculo, né, divididos pelo L. Então, foi substituído delta sobre L aqui, isolado delta, né? Então, delta estaria aqui em cima, o L vai passar multiplicando, então, ó, tá aqui o L, e o E vai passar dividindo lá junto com o A. Então, seria basicamente isso aí. Só foi substituído e colocado ali no final a fórmula pronta. Tá. Então, isso daqui é válido para uma seção homogênea, né? Então, ou seja, não existe nenhuma variação aqui na seção transversal, né? Então, ela é mantida a mesma ao longo de todo o comprimento dessa barra, desse elemento aqui. Quando a gente tem elementos que apresentam variações na seção transversal, deixa eu pegar aqui. Só mudar a câmerazinha aqui, que eu já explico para vocês no desenho ali. Tá. Ó, então, primeiro caso, né, a gente analisou ali, tínhamos uma seção homogênea. Então, o que quer dizer que é uma seção homogênea? Ela é constituída, né, do mesmo material. Então,
por exemplo, você não tem uma barra que é igual uma viga de concreto, né? Então, uma viga de concreto, ela apresenta lá uma parte dela sendo de concreto e outra parte de ferro armado, né? Então, você tem dois tipos de materiais. Então, por exemplo, uma viga de concreto armado não seria considerada uma seção homogênea. Opa, aqui. Então, seção homogênea é uma seção uniforme, que quer dizer que não varia ao longo do comprimento. Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento, o valor da minha deformação, ou seja, da minha variação de comprimento, ele é dado por essa fórmula aqui, P vezes L sobre A vezes E. E além disso, né, o valor, né, de tensão, né, então seja tensões abaixo da tensão de escoamento. Por quê? Porque aqui, então, está relacionado com a validade da lei de Hooke. Beleza. Então, essa seria a primeira situação, né, com a primeira equação aí que a gente usa. Segunda situação aqui, ó, que é mostrada nessa primeira fórmula aqui. Então, quando a gente tem lá uma estrutura, eu vou trabalhar sempre mostrando o exemplo de uma barra, mas vocês podem considerar que isso pode ser um eixo, pode ser uma viga, pode ser vários tipos de estrutura. Tá? Digamos que eu tenho esta barra aqui, e ela, ó, sei que não está reta aqui, pessoal, mas não é para ter uma variação na seção transversal, é para ser retangular aqui, perfeitinho, né? Então, considerem isso. Então, imaginando que a gente tem essa barra aqui e que ela é feita de dois materiais diferentes aqui, por isso que eu coloquei de duas cores. Então, aqui digamos que ela é feita, sei lá, de aço e aqui ela é feita de latão. Então, essa seção aqui, né, essa estrutura aqui, ela não se encaixa mais dentro dessa primeira consideração que a gente tinha a validade para essa equação aqui, ó. Então, a seção, ela não é mais homogênea aqui. Ó, só vou ligar meu notebook aqui na tomada e já continua. Não vai desligar. Beleza. Então, essa estrutura aqui, ela não se encaixa, né, no uso dessa equação, porque não se aplica essa primeira consideração aqui. Ó. Então, outra forma que pode apresentar aí essa nossa barra, ou esse eixo, ou essa viga, enfim. Então, a gente pode ter variações na dimensão da seção. Por exemplo, aqui, ó,
Então, aqui a gente tinha uma determinada área, né? Então, seria aqui, aqui mudou a área, né? Então, mudou essa dimensão, e aqui mudou novamente a área. Então, nesse caso, nesse segundo caso aqui, não se aplica porque não é uma seção uniforme. Para casos como este ou esse aqui, a gente tem então que aquela equação lá, que eu mostrei aqui, ó, esta equação aqui, ela se torna essa outra equação aqui, ó. O delta é igual ao somatório, né, das partes I de P, I, L, I, divididos pela área I vezes o EI. O que é isto tudo quer dizer? Então, olhando aqui, então essa primeira parte aqui, ó, a gente tem um determinado comprimento que vamos chamar de LA. Essa segunda parte aqui, ela vai ter um LB. Então, da mesma forma, por exemplo, a gente vai ter que esta seção aqui vai ter uma determinada área B. E essa seção aqui de aço, né? Então, ela vai ter outra área lá, chamada de área A. Então, o que isso tudo quer dizer? Então, por exemplo, outra coisa, só para ficar bem colocado. Eu posso ter uma carga P1 aqui, uma carga P2 aqui, posso ter outra carga aplicada aqui. E isso tudo aqui, né, as cargas, os comprimentos, as áreas, né, tudo vai influenciar na forma com que a estrutura vai se deformar no final, digamos assim, no somatório, ou seja, nessa equação aqui, ó. Então, quando a gente tem uma seção que ela não é homogênea e não é uniforme, ela pode ser, né, as duas coisas, né, poderia ser, por exemplo, aqui, essa parte aqui de outro material, essa parte de outro material, então ela seria uma seção não homogênea e também uma seção não uniforme. Então, nesses casos, a gente utiliza, então, essa equação aqui, que basicamente vai fazer o quê? Ela vai calcular o quanto cada uma das regiões deforma. Então, basicamente, ela calcula o quanto essa primeira parte aqui de aço, né? Essa segunda parte aqui de latão, ou então essa primeira parte aqui de um material, né, deformou. Essa segunda parte aqui, ó, variou a seção, mas é o mesmo material, deformou de uma forma. E essa terceira parte deformou de outra forma. Então, ele vai somar o quanto cada uma dessas partes deformou para calcular qual que vai ser a variação no comprimento dessa estrutura como um todo. Então, basicamente, a gente aplica essa equação aqui para cada uma dessas pequenas regiões aqui, né? Sejam elas constituídas de materiais diferentes ou somente são uma seção que não é uniforme, né? Então, ao longo do comprimento, e por conta disso a gente não pode aplicar direto essa equação aqui. A gente tem que aplicar somando o quanto cada uma das pequenas regiões deforma para obter, então, a deformação linear, né, de da estrutura como um todo. Né? Tá, então essa seria o segundo caso aí. Então, o terceiro caso, que é aquele caso que tem uma integral lá, então, só para eu mostrar para vocês, então, como a gente tem uma estrutura aqui que ela varia a dimensão, aqui, sei lá, tem uma coisa que seja
isso aqui, então você tem que a nossa área, né, dessa barra aqui, dessa estrutura, ela não varia como aqui, ó. Então, tem variações bem definidas, né, na sua seção. Então, aqui, a seção, ela não é uniforme. Então, ou seja, ela não apresenta a mesma área, né, ao longo de todo o comprimento dela. Então, não varia-se nenhuma das dimensões ao longo do comprimento. Como aqui, né, e também aqui. Ou seja, a área está variando, né, com o comprimento dessa nossa barra. Então, em casos como esse aqui, então que existe, né, uma variação na seção transversal ao longo do comprimento, a gente não está trabalhando mais com uma seção uniforme. Então, por conta disso, essa equação não vale. Aí, como a seção ela também não apresenta variações definidas, ou seja, não apresenta variações como essa aqui, né? Então, tinha uma seção lá com, sei lá, 30 milímetros de altura aqui, variou para 15, variou para 5, então, são variações, né, que são bem determinadas. Aqui, a variação, ela não é tão, digamos assim, determinada como aqui. Então, você tem que isso aqui pode ser previsto por uma determinada equação, né, que vai te dar a variação da área, né, em função aqui do meu comprimento, né, ou em função aqui de uma pequena fração desse comprimento, né, que a gente chama de dx lá. Então, a variação total, né, do comprimento dessa estrutura, ela vai ser o quanto varia essa estrutura desde o comprimento zero até o comprimento L, né? Então, zero aqui L, da carga P que foi aplicada, então, aqui é a minha carga P, vezes dx sobre A vezes o E. Então, quando a gente tem uma estrutura que apresenta uma variação da seção que é gradativa, que é gradual, que é crescente, decrescente, o que for. E isso pode ser dado por uma função, né, ao longo do comprimento L da estrutura. Então, a gente calcula essa variação de comprimento por uma equação aqui na forma de integração, né? Então, basicamente, a gente pode calcular as variações no comprimento de estruturas sujeitas a cargas axiais de três maneiras, né? Com três equações. Então, primeiro caso, quando é homogêneo e outras, a gente sempre está trabalhando abaixo da tensão de escoamento. Nessa situação onde são atendidas todas essas regrinhas aqui, a gente usa, então, essa primeira equação aqui. Quando não são atendidas, né, essas exigências aqui desta equação, então a gente pode trabalhar com essa equação que faz o somatório, né, das deformações parciais para, então, obter a variação total no comprimento da estrutura como um todo, né? Seja essa estrutura, né, composta, né, por materiais diferentes, o que vai variar no caso dos materiais diferentes? O módulo elástico aqui, ó, varia, então isso aqui causa deformações diferentes, né, na estrutura. E o segundo caso também que a gente pode ter, né, então seria variação na seção transversal, né? Então a seção ela não é mais uniforme, né? Não é atendida essa segunda consideração aqui, ou a gente pode ter que além dessas variações, né? Então a gente pode ter que essa seção aqui, por exemplo, né? Essa que eu estou mostrando aqui seja constituída de um outro material. Então seria então
aliando, né, essas duas exigências aqui que não seriam atendidas, né, caso, né, essa seção aqui fosse constituída de outro material. Em qualquer um desses casos, a gente aplica, então, essa equação com o somatório. Quando a variação ela é gradual, né, ela pode ser definida, essa variação de área pode ser definida por uma função, né, do comprimento da nossa estrutura, então o método utilizado é por integração. Tranquilo? Entenderam as diferenças para usar as equações? Beleza. Então, Professor, vamos aplicar aí o que a gente professor, viu. Oi. tá me ouvindo? Ah, essa última equação que você passou da integral, ela também funciona com materiais diferentes? Ó, quando a gente tiver um material diferente, aí, por exemplo, se a Não, eu tô seção ela falando, fosse... Vai. é, Oi. tipo, é desse jeito, sendo gradual mesmo, só que tendo materiais diferentes no meio. Entendi. Se fosse tipo... Deixa eu achar a canetinha. Se fosse, digamos, essa parte de um material para cá e essa parte de outro material. Tipo isso. Aham. É tipo isso. Então, daí, nesse caso, a gente teria que conciliar, né? Associar essas duas ideias aqui, ó. Então, ela se tornaria algo assim, ó. Delta seria aqui o somatório e P dx da seção I, da área I, aqui tem um I também, D e I. Aí a gente teria que fazer, por exemplo, aplicar esta equação, né, para essa porção aqui e aplicar esta equação para essa porção aqui. O quanto toda a estrutura deforma vai ser o somatório do quanto essa deformou mais o quanto essa aqui deformou. Ok. Mas é uma boa pergunta aí, Luiz. É interessante. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos aí aplicar o que a gente viu aí de deformação. Só olhando o desenho lá. Qual situação que a gente estaria, né, enfrentando nesse exercício? A primeira equação, da segunda ou da terceira aqui? Então seria isso aí, ó. Sei que vocês pensaram. Então seria essa a segunda equação aqui, ó. Então, porque a gente tem uma seção que não é uniforme, seria algo nesse sentido aqui, ó. Varia-se a seção ao longo do comprimento, né? Então, seria o uso desta equação aqui para a gente calcular a deformação da barra mostrada ali. Então, primeiro exercício dessa parte de deformação. Ó, esse exercício aqui, na verdade, eu vou deixar para nós resolver na outra aula. Deixa eu ver que horário. Outra aula ele, porque ele tem uma coisa que vocês têm que dar uma refletida a respeito, que é em relação às cargas aqui, ó.
Aí eu vou resolver até um determinado ponto e vou deixar para vocês tentarem continuar a resolução aí. Bom, então, primeira coisa, ó, toda a estrutura ela é feita com esse mesmo material que tem um módulo elástico igual a 200 gigapascal. Então, primeira informação aí a respeito do exercício é que o E é igual a 200 gigapascal. Beleza. Então, seria mais ou menos isso aqui. Aí, temos aqui as medidas, né? Então, vamos por lá as medidas. Aqui, 400 milímetros. Aqui, 300. E aqui, 300. Cadê minha outra canetinha? Aqui temos, então, nessa linha aqui, uma carga de 350 kN. Para cá, uma carga de 200 kN. E lá na ponta, uma carga de 150 kN. E a estrutura está presa aqui no nosso ponto A. Ó, então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai dividir essa estrutura aqui em algumas partes. Então, aqui vai ser, vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2, e aqui vou chamar, então, de 3. Bom, então a gente vai usar aquela equação com o somatório, que é, deixa eu achar minha folhinha aqui, esta equação aqui, ó, do somatório. Então, vamos escrever ela aqui do ladinho. Então, a deformação linear ali vai ser o somatório das partes, né, das I partes, PI, LI, dividido pela área I, vezes o E. Por que eu coloquei somente o E? Porque o E, nesse exercício, ele é o mesmo para todas as regiões aqui, ó, que eu chamei de 1, 2 e 3. Então, é feito do mesmo material. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou jogar 1 sobre para frente e vou continuar com o PI, LI divididos por AI. Aí, ó, então, o valor das áreas, ele já dá aqui no próprio desenho lá do exercício lá. Então, ele me diz que a área
dessas regiões 1 e 2 são 580, e a região aqui que eu disse, nomeei como 3, então é 200 milímetros quadrados. Então, vou colocar as informações aqui, ó. Então, a área 1 é igual a 580 milímetros quadrados. A minha área 2 é igual à minha área 1, né? Que é igual a 580 milímetros quadrados. Olhando aqui no exercício, né? Ó, essa região 1 tem a mesma área de seção transversal que essa região 2. Por que eu nomeei, né, essas regiões diferentes? Ó? Porque a gente tem esta carga aqui no meio dessa região, né, de 1 e 2 aqui. Ó. Então, a gente tem essa carga. Então, por conta disso, essa região aqui, nessa região 1, ela vai deformar de forma diferente dessa região 2 aqui. Ó. Tá, continuando aqui. A minha área 3 é diferente, então a área 3 tem lá no desenho do exercício de 200 milímetros quadrados. Então, os valores de área eu já tenho ali no exercício, na resolução. Os valores de comprimento. Então, L1 igual 300 milímetros. L2 igual, 300 milímetros, L2 mais 300 milímetros aqui. O L3, 400 milímetros. Beleza, ó. Então a gente achou o valor do L, o valor do A, agora só faltam os valores de P1, P2 e P3. Quanto vocês pensam em como calcular, como determinar os valores das cargas, né? Ou seja, esse P1, P2 e P3 seria então o valor da carga que está atuando nessa região 2, nessa região 3, a carga que está atuando na região 2 e a carga que está atuando aqui na região que eu nomeei lá como número 1. Então, quero saber quanto de força está atuando nessa região, nesta região e nessa região aqui. Enquanto vocês quebram a cabeça, eu vou preenchendo a chamada de vocês. Diário de classe.
Conseguiram, pessoal? Conseguiram entender o que tem que ser feito? Ó, então, primeira coisa que a gente tem que visualizar aqui é que, como a gente vai determinar como essa seção aqui se deformou, como essa seção de comprimento de 300 milímetros se deformou, e como essa seção de 300 milímetros aqui se deformou, a gente tem que analisar como as cargas estão sendo aplicadas nessa estrutura aqui. Então, dividindo cada uma das seções, né? Aqui, ó, 1, 2 e 3, como a gente dividiu. Então, tomando como base que o apoio está aqui no ponto A, a gente tem que essa primeira região aqui, ó, eu vou até mudar minha câmera aqui, senão vocês ficam olhando lá só para o exercício. Aqui. Então, essa primeira seção aqui, ela está sendo submetida a apenas essa carga de 150. Essa segunda seção aqui, a gente tem a carga de 150, né? A região aqui, ela está ligada a essa outra região 3 aqui. Então, essa carga de 150 vai apresentar efeitos, né, na deformação dessa região aqui de B até C. Então, isso que está sendo mostrado nesse diagrama aqui de corpo livre. Agora, para essa região 1 aqui, né, analisando esse corte aqui, todas as forças, né, aqui expostas, né, elas vão exercer, então, uma força, né, que vai causar uma deformação também nessa região 1 aqui, ó. Então, aí o que vocês têm que fazer? Tem que fazer lá o balanço, né, dessas forças aqui, ó. 150, né, não tem nenhuma força para o outro lado, então, nessa região 3, força 150. Nessa região 2 aqui, ó, tem 150 para um lado, 200 para o outro. Tem que ver que valor de força vai ficar no final. E aqui, 150, 200 e 350. Então, analisa a direção, isso vai estar relacionado com o valor, né? Se vai ser positivo ou negativo, se vai somar ou diminuir. Então, analisa isso aí e faz lá aquele esqueminha que eu montei para vocês, né? Então, coloca lá o valor de P1, P2 e P3. Então, essa é uma tarefinha para vocês fazerem para a próxima aula. Vamos aqui, mostrando lá o exercício. Então, o que vocês vão determinar? Tomando como base aqueles diagramas, né, que eu mostrei para vocês, vão determinar os valores de P1, P2 e P3. Com cada um desses valores aqui, vocês conseguem, então, substituir, né, todos esses valores nesta equação aqui, ó. Então, vai ficar lá P1, L1 vezes A1, mais P2, L2 sobre A2 e P3, L3 sobre A3. Daí, isso aqui entre parênteses, né? Daí, no final, divide pelo valor do E. Então, lembrando que o E está aqui em cima, né? O mesmo para todos os materiais, para todas as seções, né? Então, por conta de ser o mesmo material, então a gente usa esse artifício de jogar o 1 sobre E aqui para frente. Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, daí para postar isso daí vai ser junto com o 6P ou vai ser link separado? Junto com o 6P, ó. Vocês têm ainda, na teoria, pelo menos mais 20 minutos de aula aí, então vocês deem uma boa analisada no que tem que ser feito e pode postar já com o 6P. Beleza, professor. Ó, em relação à aula, a chamada de vocês, eu não entendi porquê, mas a secretaria não lançou ainda o segundo bimestre de vocês aqui no sistema. Então, não se assustem que não vai aparecer aí a aula de hoje lá para vocês como presença, mas eu vou tirar um print aqui, ó.
de todos vocês que estão na aula. Vou salvar aqui. E depois eu vou fazer a chamada de vocês com base nesse print aí. Que eu tirei, mas tem o nome de cada um de vocês ali. Podem ficar tranquilos aí quanto a isso. A secretaria não lançou ainda as aulas do segundo bimestre no sistema, então eu não tenho como registrar aí mas eu vou guardar aqui. E quando eles resolverem esse problema aí, eu faço a chamada aqui depois aí no sistema. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa aí que não ficou claro para vocês do conteúdo? Por mim, tudo tranquilo, professor. Seria isso aí para a aula de hoje. Então, se eu continuasse, a gente ia ver muito mais coisa e é difícil de vocês absorverem também tanto conteúdo assim em uma única aula. Então, eu já coloquei mais conteúdo aí, eu sei que o segundo bimestre é um pouco mais curto por conta disso, já adiantei mais o conteúdo, e sempre, né, o segundo bimestre é uma caixinha de surpresas, aí, então surgem vários eventos e coisas não previstas, né, então em função disso eu procuro adiantar sempre um pouco o andamento da aula aí, então não se assustem, mas vai ser mais ou menos esse o estilo aí desse bimestre aí, beleza? Então, boa semana, não esqueçam da atividade, então até dia 20 para vocês postarem, resolver em como aí são aplicadas e como essas cargas atuam em cada uma daquelas regiões na estrutura mostrada. Então, esse que é o foco do aprendizado que tem que ter nessa aula aí, como determinar essas forças ao longo ali do comprimento da fechar. Do Trauco, tem que variar os dois lados. Insisto, Coutinho está ausente, o time tem que melhorar, Edson. Volta o Brasil, lá vai o Pombo, lá vai Richarlison, entrou na grande área, devolveu na área, entra de